nós agora iremos estudar a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, nós vamos obter essa fórmula aqui, ó. São três fórmulas, porque são três lados. Aí tudo vai depender do lado que você vai optar e para o ângulo. Por exemplo, se eu quero descobrir o lado A está de frente ao ângulo alfa. Então, o lado A vai ficar ao quadrado, certo? Igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, que são os lados B e C, menos duas vezes esses dois lados, que é B e C, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que você está calculando, ao lado do, no caso aqui, do A, certo? Mas vamos supor que eu precisasse calcular a situação aqui, esse lado B. Aqui é um ângulo em frente ao lado B, é o ângulo beta. Então, no final, eu vou calcular o cosseno do ângulo beta, certo? Mas quem é que vai ficar na fórmula sozinho, do outro lado? Ó, o lado oposto ao ângulo beta é B. Então, B ao quadrado é igual. Se um dos lados que está isolado é B, os outros dois lados são A e C, que vai somados ao quadrado e menos duas vezes a multiplicação entre eles, ó. 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de beta. Lembrando que o cosseno de beta é porque o lado B está de frente a beta. A outra fórmula é em relação ao lado C. Se eu quero o lado C, de frente ao lado C eu tenho um ângulo gama. Então eu vou calcular o cosseno de gama, certo? Então o C vai ficar sozinho ao quadrado, porque é o lado que está sendo calculado, né? Então vai ficar C ao quadrado. E os lados A e B vão ser somados ao quadrado, menos duas vezes os lados A e B, vezes o cosseno de gama, como eu já falei anteriormente, certo? Então a teoria é essa daí. Parece o teorema de Pitágoras, mas não é, porque tem a parte aqui do cosseno, né? A parte da trigonometria. Eu vou agora resolver uma questão, como exemplo, calcular o valor de x. Observe que o lado x está de frente ao ângulo de 60 e eu tenho os outros dois lados, são 6 e 8. Então o lado que está de frente ao ângulo de 60, que eu vou calcular, está oposto, vai ficar sozinho ao quadrado, seguindo a fórmula. Igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, ó, vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí vem menos duas vezes os dois lados. Então, 2 vezes 6 vezes 8. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu botei ao quadrado, no caso, cosseno de 60. Aqui você pode fazer agora as potências, pode fazer essa multiplicação e calcular, identificar lá na tabela, quanto é o cosseno de 60. Então, nós vamos ter aqui, vou repetir o x ao quadrado, igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, menos 2 vezes 6 vezes 8, e vezes o cosseno de 60, que ainda não tem, eu vou multiplicar só esses três números aqui, ó. 2 vezes 6, 12, 12 vezes 8, 96, vezes o cosseno de 60. Olhando na tabela, você vai ver que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, fazendo a multiplicação de 96 por 1 e 1 por 2, né? Multiplicação de fração, multiplica de cima com de cima, de baixo, vai ficar x ao quadrado é igual a 36 mais 64, menos 96 vezes 1, 96, sobre 1 vezes 2 é 2. Como 96 é divisível por 2, eu vou dividi-lo, certo? Vai ficar x ao quadrado é igual a 36 mais 64, menos 96 dividido por 2, 48. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, dá 100, menos 48. X ao quadrado vai ficar igual a 100 menos 48, 52. Agora, para finalizar, né, o expoente 2 vira raiz quadrada no outro lado. Então, vai ficar raiz quadrada de 52. Calculando a raiz quadrada simplificada de 52, nós vamos ter 2 raiz quadrada de 13. Então, essa é a resposta. Como é que eu fiz isso aqui, a raiz quadrada simplificada? Você pega o número que quer calcular a raiz quadrada e fatora ele. 52 é par, eu vou dividir por 2. 52 por 2 vai dar 26. Ainda dá para dividir por 2 e continua. 26 dividido por 2 dá 13. 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 13 por 13 dá 1. Aí agora é o seguinte, como é raiz quadrada, forma par, forma dupla. Esse 2 repetiu, formou uma dupla. Então, se eu conseguir formar uma dupla com o número 2, ele sai. E o outro que não formou ficou preso. Então, saiu um 2 e o 13 ficou preso. Então, é assim que eu calculo a raiz quadrada simplificada.